Continuamos hoje a sequência do estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, por Divaldo Franco e o espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 12, continuação, aprofundando a experiência, terceira parte. Assim sendo, não pense que terá uma vitória fácil sobre nós, aqui trazidos covardemente pelos recursos que se utilizam dos falsos cristãos, generosos e bons, usando forças sutis para alcançarem os seus sórdidos objetivos. Ao morrer, encontrei a vida desregrada a que me permiti, fui muito bem acolhido no inferno, onde trabalho e sou feliz, desfrutando a posição invejável da administração da nossa comunidade. Só lembrando, aqui quem está falando é aquele anão que quer se justiçar com o casal, que ele chama de falso cristão, porque ele teve experiências amargas com o cristianismo na época da Inquisição. Continuando. Sim, não encontrei o proclamado céu, tive uma decepção, porquanto somente defrontei misérias e desconfortos. Os centros de padecimento, as regiões de angústia e de recuperação multiplicam-se em toda parte. E é claro, nós, os justiceiros, resgatamos e conduzimos para os nossos recintos todos aqueles que temos razões para combater o falso amor e a tediosa dignidade, sofrimentos íntimos envoltos nos tecidos da aparência diferente. Assim sendo, não pense que terá uma vitória fácil sobre nós, aqui trazidos covardemente pelos recursos de que se utilizam os falsos cristãos, generosos e bons, usando forças sutis para alcançarem os seus sórdidos objetivos. Sem demonstrar pressa ou qualquer enfado, após exposição mais ou menos já conhecida, o dialogador espiritual prosseguiu com gentileza. Admiro-me com a técnica de alcançar o êxito dos seus empreendimentos, em razão da conduta irretocável dos irmãos agredidos e hoje aqui estudados. Você e os seus seguazes utilizam-se das esposas instáveis para desviar os bons trabalhadores dos seus deveres, com ameaças de escândalos que prejudicariam o bom nome da doutrina de abnegação, levantando dúvidas sobre o comportamento deles e, por extensão, de outros servidores. Equivale a dizer que todos os meios justificam os fins, chavão de doutrinas derrotistas, escravagistas. Para serem alcançados os fins, pouco importam os meios que sejam utilizados. Somente se esquecem do amor do nosso Pai pelas suas criaturas, sempre vigilante e devotado. Esquecem que a tempestade mais tumultuada sempre cede lugar à bonança retificadora, e o mal aparente transforma-se em bem comum. Jamais a traição, a covardia, os meios derrotistas lograrão fecundar-se nos corações afetuosos e nos caracteres nobres. E certo que todos nós ainda temos brechas de fragilidade em nossa conduta, o que lhes permite interferência em nossos destinos, porém dentro da lei de causa e efeito. Olhe o nosso irmão diretor da casa em que vocês se encontram e o participante das reuniões de estudos e de caridade, não lhe comove ser um instrumento de prejuízo para as vidas às quais eles se dedicam pelo bem, pelo serviço de consolo, por amor a Jesus Cristo? Irrita-me ouvir esse nome engambelador dos séculos de judaísmo e cristianismo que iremos banir da terra. Lembrando sempre que ele era um judeu. E os judeus odeiam Jesus. Que fique sempre isso bem esclarecido. Para eles, Jesus não foi o mestre, não foi o enviado. Continuando. Nós somos os guerreiros da luz que saímos das páginas bíblicas para clarear o mundo e demonstrar que a única razão da vida pela qual todos devemos lutar é o prazer, o gozo infinito, a alucinação da orgia. Será isso que iremos implantar nas suas sagradas instituições? Gritou com refinada ironia. Vocês estão asfixiando os prazeres que gostam e disfarçam, tornando-se o seu calcanhar de Aquiles, o qual sabemos atingir. Sem dúvida, somos fracos, mas o Senhor é a nossa fortaleza. Quando vejo um bispo da Igreja Católica perverter-se, inspirado pelos seus pares que se encontravam cá,
e o infestaram, é porque o seu caráter frágil estava somente vestido de dignidade e não a tendo vivenciado. Mas nem todas as criaturas somos iguais, e a nós, Jesus fascina com a sua mansidão e paz, tão misericordioso que, transcorridos 2 milênios desde quando esteve conosco, sua voz ressoa em nosso íntimo e nos enriquece de paz, essa paz que você aspira e não consegue em razão das suas vinculações com os erros que o subjugam. Eurípides Barçanufo falava com doçura e num timbre de voz que repercutia em todos nós. Experimentando a força do amor, o senhor bispo deu um sinal algo cabalístico e o seu séquito pareceu enlouquecer, blasfemando, ameaçando incorporação simultânea através de Malvina, desejosos de atacar os espíritos presentes, usando verdadeiros tacapes e produzindo uma balbúrdia infernal. Como já estivessem informados dessa possibilidade, os espíritos que zelavam pela reunião, templários que foram perseguidos 200 anos após ser criada a sua ordem, alcançaram os baderneiros, retiraram-nos da sala, envolvendo-os em fluidos que faziam lembrar correntes que os submetiam. Logo após, o silêncio voltou a reinar, e o intempestivo ex-sacerdote clamava em desespero quem inspirava compaixão. Não cederei nunca, bradava, mesmo que tenha que ser queimado vivo outra vez pelos miseráveis descendentes do homem da cruz. Vingar-nos-emos a qualquer preço. Somos muitas as vítimas desses míseros e piegas religiosos da fé cambaleante e mentirosa. Eurípides Barçanufo, em silêncio, tinha lágrimas nos olhos ante a loucura do espírito em total desalinho. Acercando-se do atormentado, Cláudio pôs-se a aplicar-lhe passes circulares e calmantes, mantendo-o, entretanto, na comunicação de que desejava liberar. Eurípides Barçanufo prosseguiu suave na terapia do perdão e enfatizou. O irmão e amigo refere-se ao seu momento no sacrifício, vítima da Inquisição, e crê-se injustiçado. Como poderiam os seus confrades comportar-se ante a sua inditosa conduta, sendo membro do Santo Ofício e mantendo uma existência de luxúria ao aproveitar as suas vítimas para lucrar prazeres a que muitos fiéis às suas convicções se negavam e o acusavam publicamente? Permitindo-se transformar o seu palácio episcopal, onde desfrutava de injustas regalias, na falsa postura de ser representante de Jesus, era apenas um usurpador dos favores vigentes em um pântano de indignidades. O mais imoral nessa trama sórdida é que foi denunciado por um colega de aberrações, que desejava desfrutar o quinhão que lhe era concedido. Por cada acusação de novas vítimas, hoje reencarnado no amigo que vem perseguir por sua vez. Ninguém foge de si mesmo, nem das suas próprias construções íntimas. Você teria sido justiçado nos instrumentos que usava contra aqueles que lhe caíam nas mãos. E como não acreditava na fé religiosa, que lhe era uma profissão vantajosa, como a muitos tem sido, os demais criminosos davam por uma demonstração de coragem e de honra, eliminando um devasso que deveria ser exemplo de honra e comportamento saudável. Ou seja, Eurípides Barçanufo está mostrando a ele que no passado ele era um bispo que usava da sua posição vantajosa para também tirar vantagem de outras pessoas, as quais seduzia e se viciava. Olha só que interessante isso. Ele quer fazer justiça, uma coisa que ele mesmo praticava de errado. Continuando. Naqueles dias antigos, a religião era mais uma arma política nas mãos criminosas de bandidos a soldo de governantes de igual conduta do que aquilo que pretendia demonstrar a mensagem do Nazareno Jesus, crucificado injustamente. Este sim, que foi julgado conforme os interesses pessoais, deu-nos o exemplo da mansidão e da irrestrita confiança em Deus. Não são tribunais de homens e mulheres imperfeitos que espalharão na terra a honradez dos deveres a que eles próprios não correspondem. Ele então parecia atordoado ante as informações que lhe eram apresentadas, que faziam parte da sua existência vulgar
e perniciosa. Pela memória começou a respalar a hediondez e os crimes que perpetrara às escondidas de alguns publicamente, sempre acobertados pelas vestes religiosas que deveriam significar zelo real e devotamento ao bem, com infinitas demonstrações de misericórdia e compaixão, conforme prometera ao concluir o seminário e as promoções com as que fora beneficiado, mais pela crueldade da maneira de agir do que pelo mérito da renúncia e da abnegação. Buscando parecer indiferente ao que lhe punha à vista, tentou informar que a situação do passado nada tinha a ver com os acontecimentos históricos daquela vida que degradara a sua, destruindo-a de forma orgânica. Eurípides não titubeou e acrescentou: de igual maneira, os seus argumentos dos seus compares não podem servir de motivo para combater aqueles que, desarvorados pela época infeliz e atrasada, utilizaram-se do poder para comprometer-se no desvario e na criminalidade. Eu sou inocente das acusações e fui queimado vivo. O irmão apenas experimentou a punição que aplicava naqueles que tombaram na sua insânia. Ou seja, ele também mandou queimar muita gente. Mas você sabe que o motivo era real e a sua conduta irreprochável, que se encontra marcada a fogo na sua engrenagem espiritual, nos tecidos mais delicados do seu corpo perispiritual. Lembre-se das celas que você visitava antes da punição final e das suas propostas indecorosas, cínicas com aqueles indivíduos derrotados, sem alternativa. Mergulhe o pensamento nas lembranças e as reviva agora. Com a voz monótona, como hipnose verbal, sugeria: pense, revive, volte àqueles momentos que são vivos dentro de você. Começamos a perceber que a aparência do espírito começou a sofrer alterações na face, na cabeça e em todo o corpo, que se destacava no perispírito da médium. Diante de nós encontrava-se um ser com aspecto de lobo, babando copiosamente e tentando falar sem o conseguir. Contorcia-se e uivava, agitava-se e os olhos brilhantes assustavam. Alguns dos espíritos que vieram na sua companhia e ainda estavam na sala foram tomadas de pânico, começaram a gritar apavorados, sendo assistidos pelos amigos templários que os amparavam, retirando-os da sala mediúnica. Isso, falou o benfeitor ao atormentado comunicante, é o que você tem cultivado periodicamente, assume no reduto infame em que se esconde com outros servidores do mal. A partir de agora será essa sua forma física, fruto dos seus atos, e à medida que for beneficiado, em nossa comunidade irá recuperando a compleição humana, na qual abdicou pelos sucessivos disparates a que se permitiu, até que a bênção da reencarnação o conduza de volta ao proscênio terrestre para a necessária recuperação. Novamente Cláudio acercou-se e deu prosseguimento aos passes de desligamento da entidade infeliz que chorava copiosamente. Você receberá o amor, afirmou Eurípides Barçanufo, daquele a quem subestimou e aviltou com a sua conduta rebelde e contínua, demonstrando-lhe a grandeza da sua mensagem e a sua veracidade para os seres humanos amargurados e tristes desde os dias de sofrimento inominável e intransferível. Agradecemos em silêncio ao Pai de Misericórdia essa oportunidade de revermos o próprio comportamento, estabelecendo linhas de renovação e de trabalho edificante em favor do nosso futuro. Meus amigos, a gente tem que entender que não existem vítimas, não existem inocentes. Quando ele, na encarnação de Anão, sofreu os danos que sofreu, quando ele sofreu na fogueira, isso era resultado do que ele mesmo, quando da encarnação como bispo, havia feito em suas próprias vítimas. Ele semeou dor, colheu dor. E ele entendeu isso quando foi lembrado do que ele havia feito. Então, isso não justifica novos crimes. Esse fato não justifica o que o casal fez a ele quando ele era um anão. Certo? Quando era o reinado de Fernando e Isabel.
Um erro não justifica outro, mas tudo aquilo que fizermos nos será cobrado para que a gente aprenda a ser misericordioso. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos vocês na sequência do nosso estudo. Abraços!